aqui. Meu nome é Eduardo Ronchetti, eu sou arquiteto por formação, eu tenho acessibilidade por missão de vida. Estar aqui com vocês, compartilhando os meus conhecimentos de acessibilidade faz parte da minha missão de vida para você atualizar os seus conhecimentos e conhecer uma incrível oportunidade através da acessibilidade. 4. Sanitários acessíveis. Bom, lógico que aqui eu não vou ter tempo de falar de absolutamente todos os itens de um sanitário acessível, mas eu separei aqueles principais que mais impactam se você não considerar. Bora lá? Primeiro, entrada independente. Sanitário acessível não pode estar dentro do sanitário coletivo. Eu não posso, porque na maioria das vezes as pessoas com deficiência recebem ajuda de alguém para usar o sanitário. E esta ajuda muitas vezes vem de alguém do sexo oposto, o marido, a esposa, um acompanhante. E isso, por causa disso, sanitários acessíveis devem ter entradas independentes dos demais. Segundo, bacia sanitária sem abertura frontal. Aquele buraco da bacia sanitária nunca pertenceu a nenhuma lei ou norma de acessibilidade. Aquilo nunca foi acessível. Muito bem. Terceiro, acionamento externo da bacia. As pessoas que eventualmente não têm os dedos das mãos ou alguma mobilidade reduzida, né? Alguma questão de mobilidade nas mãos. Então o acionamento da bacia ou é por uma alavanca ou é um botão externo. Barras de apoio, área de giro e área de transferência, piso antiderrapante e o ralo fora da área de giro. No lavatório, lavatório sem coluna até o chão, torneira de alavanca, equipamentos na faixa de alcance, barras de apoio, espelho plano, não precisa mais inclinar o espelho, galera. Desde que ele esteja numa altura de até 90 centímetros, o espelho é plano na parede. E o ralo fora da área de aproximação do lavatório. Beleza? Não se preocupe, você vai receber esses slides, tá? Depois você anota. Vai anotando agora para você participar do quiz e concorrer ao livro. Mas depois esses detalhes você vai receber gratuitamente. É a forma como que eu tenho de agradecer você por se dedicar, por estar aqui conhecendo e aplicando corretamente as normas de acessibilidade. Esse é o item número 4. Item faixa de alcance visual das janelas. Hoje mesmo, uma das alunas que está aqui com a gente, a Fabiana Pessoa, boa noite, Fabiana, me perguntou exatamente sobre isso. Bom, do lado esquerdo você está vendo uma janela, olha a altura da cama, para você perceber a faixa de alcance visual, ou seja, uma pessoa sentada numa cadeira de rodas consegue olhar para fora desta janela do lado esquerdo, certo? Beleza. E do lado direito é a sala de aula da minha filha, na escola da minha filha. As paredes são de vidro, do piso ao teto. Queridos, a minha filha tem 1,10 m de altura. Se eu faço numa sala de aula de uma escola infantil peitoril a 1,10 m, que autonomia, que visão eu vou estar dando para essas crianças? Não se preocupe, a norma de acessibilidade já resolveu isso e ela determina faixa de alcance visual nas janelas. Qual é essa altura? 70 centímetros é o peitoril. O peitoril de alvenaria não pode estar mais alto do que 70 centímetros. Beleza? Então anota isso, sabe por quê? Porque se você não lembrar disso, porque você está lá projetando, fazendo a planta da edificação. Aí a planta da edificação tem lá na parede as linhas da janela. Beleza, né? Só que a hora que vai construir, o peitoril está 1,10 m, o peitoril está 1,15 m de altura. Deixou de ser acessível. Você assinou o RRT. Você é o responsável técnico pela garantia da acessibilidade. Se alguém questionar o cliente, não vai hesitar em questionar que você deve corrigir esse erro. E isso acontece, hein? Mais comum do que você imagina. Bom, então lembre-se, faixa de alcance visual nas janelas. A altura do peitoril não pode estar acima de 70 centímetros, ok? O peitoril de alvenaria, né?
acima, porque assim, a abertura da janela, para quem é um pouco mais técnico aqui, já está aplicando um pouco mais acessibilidade, é importante eu dizer. Não é que a janela vai abrir acima de 70 centímetros, não. De 70 centímetros a 1,10 m, por exemplo, que é a altura de um peitoril, você vai colocar um vidro fixo, um vidro laminado, um vidro blindado, alguma coisa assim. Acima de 1,10 m, você faz a janela, a parte de abertura desta janela, ok? Ou faz uma janela piso a teto toda fechada e abre só lá em cima, alguma coisa assim. Mas é importante você lembrar, a deficiência não está na pessoa, mas na barreira física, que impede a participação das pessoas na sociedade em igualdade, a construção da autonomia. A construção da autonomia, a participação das pessoas na sociedade em igualdade passa hoje pela mão de um arquiteto, de um engenheiro, de um técnico, de um designer, porque é ele o responsável pela eliminação dessas barreiras. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje você conseguiu aprender a aplicar os itens que mais impactam na qualidade do teu projeto e na tua responsabilidade técnica. Vamos relembrar quais são eles? Faixa de alcance visual nas janelas, circulação nos estacionamentos, sanitários acessíveis, inclinação de rampas, portas com áreas de aproximação lateral e aproximação frontal. Lembrem de desenhar esse pontilhado. Prometeu para mim não colocar rampa no pé da porta e largura de corredores. Lógico que existem muitos e muitos outros itens de acessibilidade, como, por exemplo, placas em braille. Mas, meus amigos, o que eu tô querendo trazer a vocês, galera, isso é sensacional. Essa pergunta me preocupa. Na verdade, a resposta de vocês me preocupa. Resposta correta, 10%. Cuidado com isso. Próxima pergunta. Deixando vocês concentrados aqui para poder responder. Edu, não me atrapalhe, Edu. Tô concentrado aqui. 5 segundos. Isso aí. Muito bem. Resposta correta. 70 e 92 centímetros a partir da quina do degrau. Maravilha. Parabéns. Próximo. E um sanitário acessível deve ter obrigatoriamente itens obrigatórios da NBR 9050, ok? Quais são esses itens? Muito bom, resposta correta. Vamos ver, porta abrindo para o lado de fora e alarme de emergência. Lembrando aqui uma coisa muito importante, sim, você pode usar porta de correr em sanitários acessíveis. Próxima pergunta. O único local que não precisa de faixa de alcance é a janela de banheiro e janela de cozinha quando tem um tampo na frente, uma bancada da pia na frente da janela. Do contrário, todas as janelas dos apartamentos devem ter faixa de alcance visual. Beleza? A faixa de circulação de pedestre em vagas de estacionamento, a Daiane Espíndola, 1,20 m no mínimo. Vamos ler de novo o que diz aqui, ó. Figura no item número 6.14.2 da NBR 9050. Todos os estacionamentos devem garantir uma faixa de circulação de pedestre que garanta um trajeto seguro com largura mínima de 1,20 m até o local de interesse. Esse trajeto vai compor a rota acessível. Isso aí! Muito importante a gente se adequar a estas novas exigências, né? Estas exigências só para novos projetos? Não, Jonas! Toda reforma, toda ampliação, obrigatoriamente deve atender a todos esses itens de acessibilidade. Nós vamos falar disso. Quando o banheiro não for acessível, precisamos adaptar, porém, as paredes compõem a estrutura. Tem alguma tolerância? Não tem tolerância. Grande Roberto César. Precisa garantir adaptação no sanitário? Sim. Porque a deficiência não está nas pessoas, né? Isso é muito legal.